Oi, gente, boa tarde. Só um minutinho, tá? Ao vivo é assim complicado mesmo. Oi, gente, boa tarde. Só um minutinho, tá? Já tentando a conexão com a Rosângela. Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Letícia, eu faço parte da equipe da Capemida Social. A Capemida Social é uma instituição sem fins lucrativos que atua no assessoramento técnico, político, administrativo e financeiro 42 instituições a nível Brasil. Né? Hoje a gente vai realizar uma live com o tema Os Desafios do Profissional da Política da Assistência Social frente à pandemia. Tá? E para isso, hoje a gente conta com a presença da Rosângela Ribeiro, que é assistente social, especialista em educação para direitos humanos e consultora na área de assistente social da CNM. Tá? A gente está aguardando a Rosângela entrar. Só um minutinho, tá? Obrigada pela compreensão de vocês. Já já a Rosângela está entrando, gente. Ei, conseguiu! Oi, Oi, Rosângela, tudo bem? tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Foi meio confusa. Ao vivo é complicado mesmo, né? Acontece. Eu tentei aqui pelo computador, acho que não consegui. Aí Não, coloquei o agora celular. tá tudo bem. Eu também tô aqui no celular, é mais prático. Vamos Fica lá? mais fácil, vamos. Eu me apresentei, vou me apresentar de novo, né? Que a gente não se conhece. Eu sou a Letícia, eu faço parte da equipe da Capimida Social, né? Como a gente já havia conversado
A Capimida Social é uma instituição sem fins lucrativos que atua no assessoramento técnico, político e administrativo de 42 instituições a nível Brasil, né? E hoje a gente vai estar fazendo essa live dos desafios do profissional da política e da assistência social frente à pandemia, contando com a sua presença hoje, né? Desde já, muito obrigada pelo convite. É a Rosângela Ribeiro, gente, que ela é assistente social, especialista em educação para direitos humanos e consultora na área de assistência social na CNM. Falei certinho? Isso Correto? mesmo, Letícia. Em nome da Capemisa e toda a equipe, né, da nossa presidente Janete, a gente já, desde já, te agradece, tá bom? A palavra é sua, fique à vontade. Obrigada, Letícia. Obrigada. Estou aqui me ajustando aqui, gente. Não, Se sem vocês problema. ouvirem um bebê, não se assustem, é o meu, tá aqui comigo, né? Esses tempos de pandemia, a gente, né, de isolamento social, na verdade, né, é um desafio para todos, né? Principalmente Com para as mães certeza. trabalhadoras, né? Tá. Então, me apresentar um pouquinho, né, falar um pouco da minha história, além do que a Letícia compartilhou, né? Eu sou assistente social de formação, eu atuo na área desde 2013, especificamente, né? Muito da minha atuação, da minha experiência é na área de gestão, principalmente desenvolvendo documentos técnicos, desenvolvendo palestras para as equipes municipais de assistência social, né? Então, tem alguns anos que eu estou nessa área, nesse movimento. Atualmente estou na Confederação Nacional de Municípios, né, na área de assistência social, sou responsável pela área. Estamos introduzindo a pauta de direitos humanos nesse espaço também, mas a Confederação Nacional de Municípios tem um trabalho mais amplo, né, na área de educação, na área de saúde, na área de cultura, de governança, de captação de recursos, né, enfim, é bem amplo, né? E nós sempre tentamos trabalhar de alguma forma, né, integrados. E parte da minha especialização é nessa área de direitos humanos, como você colocou, né? Que é algo que eu tenho uma admiração, um amor muito grande, né? Esse tema. E na área da assistência social, a gente enxerga esses desafios aí, tanto na parte governamental como não governamental, né? É uma área, é uma política muito ampla, né? Então tem essas, digamos assim, essas vertentes de atuação também, né? Ajustando aqui. Tem um bebezinho aqui atrás, gente, por isso que toda hora eu mexo no celular. Então, esse tema, o tema que, né, vocês colocaram para a gente discutir hoje é um desafio, inclusive até o processo de reflexão, né, Letícia, sobre ele. Pensar assim, os desafios do profissional da política de assistência social nesses tempos de pandemia, né, frente à pandemia. Eu tento fazer uma reflexão no seguinte, né? Tem o ponto de vista desse profissional, o lugar de fala desse profissional, o lugar de atuação desse profissional, né? Isso tem a ver com o campo de atuação, tem a ver com a rede, né? Com essas áreas, como eu coloquei, governamental, não governamental, né? Onde os desafios são imensos, porque a gente está falando de uma rede, né? De uma rede, né, de serviço assistencial atendendo, né, uma população que nesse momento, que eu costumo dizer, está vivendo o pior momento da vida deles, né? Maior vulnerabilidade, né? Assim, nunca esteve Exato, exatamente. São vulnerabilidades em vários aspectos da vida, né? E o profissional que está ali para acolher de alguma forma, para apresentar alguma possibilidade de resolutividade numa questão, é um desafio para ele também. Então, eu tenho colegas na área de assistência social que são psicólogas, né? E elas sempre colocam quem cuida de quem cuida, né? Exatamente, Quem exatamente. cuida de quem cuida. Como é que fica esse olhar para o profissional? Porque a gente tem desafios, Letícia, que eu enxergo assim, do meu lugar de fala aqui, do ponto de vista da gestão que acompanha a execução da política de assistência social pelo município, né, pelos estados, pelo governo federal. A gente vive uma dificuldade que quem está lá na ponta executando um serviço
é diferente, não vive a mesma situação. Para nós aqui, a nossa atuação ela está voltada a uma incidência política, que significa nós precisamos lutar por orçamento, porque política pública é disputa por orçamento, né? Então nós É, precisamos lutar por isso, para que esse recurso chegue na rede, lá na ponta, né? Por meio do município, né? A transferência fundo a fundo para um município, o que envolve também, direto ou indiretamente, essa rede não governamental, as entidades socioassistenciais, sim. né? E esse momento de pandemia, ele impactou financeiramente de modo muito... Sim, meu amor, caiu. Tem que ir lá buscar, ó. É assim, gente, acolhe aqui e acolhe ali, Com certeza. né? Impactou diretamente porque a gente tem nesse escopo da política pública, em especial de assistência social, esse alinhamento, esse arranjo federativo, onde a União tem uma competência, os estados têm uma competência, o município tem suas competências, né? E existe esse modelo de financiamento dentro dessa estrutura, né? Um financiamento tripartite, onde os três participam para fazer com que a rede funcione, né? E o município tem o seu recurso próprio para poder fazer com que essa rede funcione. Isso impacta na rede não governamental, porque como cumprir, né, as parcerias, manter de pé, né, as parcerias nesse momento em que a receita cai, o cofinanciamento federal também cai, né? E a gente tem, isso são os problemas de agora, os problemas pontuais, digamos assim. E a gente tem O os que problemas já que era são precário, históricos. né? O que já era precário está mais precário agora, né? O pessoal que está na linha de frente que está sentindo isso na pele, né? Tá difícil, tá complicado. Exatamente, exatamente. A gente tem, historicamente, a gente tem problemas que impactam também nessa parceria, né? Nesse trabalho da rede, que é o que a gente pode colocar como um aspecto técnico e político. Não vai pegar. Só um pouquinho, gente. Os aspectos técnicos e políticos, e a gente pensa a compreensão do campo de atuação, a alteração do nosso modo de trabalho. Esse é um grande desafio, né? É um ponto que a gente acende uma luz assim sobre ele, né? Na verdade. Como... Só um pouquinho. Aqui, meu amor, mais um. Essa questão da alteração do modo de trabalho, ele traz uma necessidade de reflexão, revisão, planejamento, seja do ponto de vista da entidade, ou seja, da rede governamental, o CRAS, o CRES, o Centro POP, o Centro Dia, o Serviço de Convivência, né? Mas também traz para aquela PAI, que é parceira do município, para aquela unidade de acolhimento, né, que atende pessoas em situação de rua, ou pessoas com problema com dependência química, né? Então, traz essa necessidade para qualquer profissional que atue no campo da política pública. E a gente precisa do nosso lugar de fala, que é esse voltado à articulação com o órgão gestor federal da política, né? Esse nosso lugar de fala é para que eles tragam caminhos para facilitar o trabalho lá na ponta e trazer caminhos significa a orientação técnica, né? Como nós vamos agir, como nós vamos manter o serviço funcionando, porque nós estamos falando de um direito, né? Assistência social é uma política pública, é uma política de Estado, não é uma política de governo, né? Nós temos lei, né? Então, como manter isso funcionando na ponta? Como proteger o profissional e garantir ao usuário o seu atendimento, o seu acesso à política, né? Isso é desafiador. E a gente precisa, mais do que nunca, eu vejo que é a necessidade do trabalho em rede, o trabalho integrado. Então, isso perpassa por um planejamento e uma avaliação do território. E território para nós, no âmbito do SUAS, no âmbito da política de assistência social, um conceito bem ampliado, né? Bem na perspectiva de Milton Santos, não é aquele conceito geográfico de limites territoriais, não. O território, ele é expressão cultural, ele é expressão da demanda, tanto que
que na área da saúde, por exemplo, a habitação é um condicionante de saúde. Isso é a expressão do território. Saneamento básico é um condicionante de saúde, um condicionante de vulnerabilidade e risco social, né? Então a rede precisa olhar para isso, né? A rede precisa se preparar para isso, né? Porque o escopo, o elemento final, digamos assim, né, é o nosso usuário. Esse deve ser o nosso lugar, esse é o desafio. Como profissional, olhar para essa rede, olhar para essa necessidade que os usuários têm, né, de acessar o direito, como você bem colocou, são inúmeras vulnerabilidades, né? E nós estamos falando, no âmbito da política de assistência social, de uma necessidade muito urgente, que é a segurança de sobrevivência, né? A política de assistência social, que trabalha basicamente com... Nada é básico, na verdade, no SUAS, né? Mas 3 seguranças afiançadas pela nossa política. Segurança de sobrevivência, segurança de convívio, né? Segurança de acolhida. Mas a principal, neste momento, a mais demandada, é essa segurança de sobrevivência, né? O que ela traz para nós em termos de política? É a necessidade do acesso ao alimento, né? Uma renda, o acesso à renda, né? Isso é fundamental, isso é urgente, né? Então, as pessoas precisam... esse é o baby, gente. Oi! Oi! Esse que passa o tempo aqui no home office com a mamãe. Tá certo. Esse é o meu desafio também como profissional. Assim, pensar numa rede socioassistencial, né, incluindo esses 2 elementos, o público, né, digo por parte do município, né, o não governamental, as organizações da sociedade civil, né, como atender essas necessidades que já eram urgentes e agora se agravaram mais ainda, né, pensando a participação dos 3 entes federados, né, porque a população ela não olha para a política pública com essa perspectiva de gestão. E nem é responsabilidade deles, né? Digamos assim, uma obrigação, né? Mas é para quem está gerindo a política, para quem está operacionalizando a política, né? Pensar nesses elementos, como fazer. E por isso eu trago essa necessidade de olhar para essa alteração do modo de trabalho, mas alinhada a um planejamento, a um diagnóstico. E isso está presente, isso tem que estar presente em toda a rede, né? Então a gente vai falar sempre, quando vai falar de planejamento, quando vai falar dessa reorganização desse modo de trabalho, é diagnóstico, é planejamento. Eu preciso sentar e dialogar, né? Dialogar com a rede, dialogar. Então, quando a gente fala, por exemplo, a gente tem dito muito, né, sobre a importância de um plano de contingência no âmbito do SUAS, né? É um plano de contingência que não é restrito à rede governamental. Pelo contrário, é tudo o que diz respeito à política de assistência social, que a gente precisa repensar. E aí as pessoas às vezes podem pensar assim, mas de repente a gente está vivendo um pico, né, em alguns locais em relação à Covid, mas na área social é diferente. Os impactos da Covid na área social, eles estão para além deste momento, é o pós-pandemia. É o pós-pandemia. Então, as pessoas que perderam seu emprego, porque houve uma mudança drástica, né? Essa questão de isolamento, então, os impactos na economia. Então, essa retomada do comércio, a retomada por oferta de emprego, isso é médio e longo prazo. Então, essas consequências permanecem na assistência social. Então, vai permanecer demanda por acolhimento, demanda por segurança de sobrevivência, tudo isso perpassa por orçamento, né? Como manter uma regularidade nos repasses às entidades socioassistenciais, como atender às necessidades dessas entidades que estão acolhendo, seja pessoas em vulnerabilidade de modo geral. Travou? Foi uma ligação. Uma ligação que entrou aqui, desculpa. Tem porque problema. como está pelo telefone, né? E aí o telefone aqui toca o tempo inteiro, né? Tem problema não, acontece. Bastante atendimento. Então não se assustem se deu uma travadinha, foi o telefone. Então, a gente precisa pensar dessa forma, né? O planejamento, o diagnóstico, esses elementos de trabalho integrado, né? Porque os desafios são esses. Os desafios estão, por exemplo, como eu
profissional do SUAS, e aí, claro, o profissional do SUAS, a equipe de referência no âmbito do SUAS, é o psicólogo, é o pedagogo, né, é o assistente social, é o economista, aquele que está lá como referência na assistência social, né? Então, o desafio para ele se manter seguro, né, é conseguir atender seus usuários, né, esse olhar para o atendimento, a gente está falando de acolhimento, a gente está falando de orientação, então a gente precisa, mais do que nunca, ter um olhar apurado, porque a gente tem agravadas situações em relação ao isolamento social, como violência doméstica, Muito, muito, né? Cresceu demais. Maus tratos ao idoso, né? A criança e o adolescente, enfim. Então, a gente precisa, mais do que nunca, além desse olhar, o trabalho em rede. Então, a gente não atua sozinho quando fala de política social. A gente tem um agente comunitário de saúde, a gente tem um conselheiro tutelar. Então, mais do que nunca, essa rede precisa pulsar, né? Ela precisa funcionar de alguma forma, estar integrada. Então, o desafio, quando a gente fala de modo de trabalho, alteração do modo de trabalho, é pensar como manter essa rede funcionando. Eu preciso usar de tecnologias como, né, estamos usando agora, né, mas usar dos aplicativos para manter o contato, usar da rádio do município. E isso é aquela questão que eu falei em relação ao território, porque a gente faz um movimento de olhar para dentro da nossa casa novamente. Nossa casa é o município. Então, olhar para essa estrutura que o município tem. O que funciona muito bem, né? É o carro de som, é a rádio, né? É o panfleto, é o blog, é o Facebook, é o Instagram, para fazer com que as informações cheguem, né, às pessoas que se precisam. reinventar, né? Se reinventar a todo momento. A gente está procurando artifícios para não parar, para fortalecer a rede. Porque nesse momento a gente está precisando muito, né? Não dá para parar de jeito nenhum. Inviável. Exato, exato. E aí, a gente enfrentou um desafio muito grande no começo, sabe, Letícia, na área de assistência social, que era entender, assim, como nós vamos funcionar, né? E aí, obviamente, o órgão gestor federal, responsável por emitir essas orientações, né? Aí começaram a emitir portarias, aprovando notas técnicas, né? E sempre naquele movimento de olhar para dentro mesmo, para o território. Então, a gente olhar para o território é fazer diagnóstico. E a gente não está trazendo, assim, algo impossível, né? A gente precisa olhar para dentro e pensar nos instrumentos que nós temos como profissionais, né? Como cadastro único, relatórios de atendimento para identificar as demandas ou destacar aquelas demandas que a gente já percebia como mais como prioritárias, né, que demandam um pouco mais de atenção, né? Isso é importante para o planejamento, porque se eu falo, por exemplo, de um plano de contingência, o meu ponto de partida é essa avaliação da demanda que o território está apresentando, né? E pensar as potencialidades dos equipamentos que eu tenho, da equipe que eu tenho, né? Que equipe é essa que eu tenho? Só um segundinho. Que equipe é essa que eu tenho e como eu posso fazer com que o trabalho se desenvolva, né? E garanta o contato com as pessoas. Então, a gente tem investido também, porque um dos grandes desafios, né, é a comunicação. Então, a gente tem investido muito nesse ponto, nesse elemento comunicação. Né? Como fazer com que isso funcione, com que isso chegue às pessoas. É um desafio profissional, porque antes a gente usava o nosso celular, ele digamos assim, uma ferramenta, né, básica de comunicação, mas assim, para uma distração. Hoje não, hoje ele é uma ferramenta de trabalho. Né? Com certeza. Para muitos, é uma ferramenta de trabalho. Tanto que o nosso olhar, do ponto de vista organizacional e do uso de recurso, potencializar pacote de dados, adquirir bens duráveis como o telefone, o computador, para que os profissionais possam trabalhar. E aí, esse escopo de normas, ele precisa estar ajustado, né, alinhado, para que a rede socioassistencial ela consiga acessar isso. Então, quando a gente fala de desafio, se o desafio é compreender esse novo campo de atuação, ele perpassa por esse elemento comunicação, né? Poder então, viabilizar, né, o trabalho, né? Para a gente conseguir, né, executar. Exato, exatamente. Como viabilizar o trabalho? Então, eu preciso que esse recurso, ele chegue ali na ponta
para que os profissionais consigam, sim, para que né, o órgão gestor consiga fornecer o telefone, a internet, o automóvel, né, para uma visita. Ou eu tenho a minha unidade de acolhimento, que é uma organização não governamental, um OS, para que ela tenha acesso a esses bens duráveis também, né? Para que ela também tenha acesso ao EPI, o equipamento de proteção Isso, individual, muito né? Tanto importante. exato, super importante, tanto para o profissional quanto para o usuário. Então, eu digo que por isso que eu fiz uma pequena separação no começo. A gente tem desafios no campo técnico e no campo, que a gente pode dizer, no campo político, que é desse arranjo, dessa incidência entre os três entes federados, né, União, Estado e município, essa articulação federativa que faz com que a política seja minimamente justa para que lá na ponta ela funcione. Então, esse campo da normativa, como trabalhar as normas para que elas atendam à necessidade da ponta. Eu não posso emitir uma portaria, né, uma nota técnica que seja, que não reflete a realidade do município, né, da rede que o município tem. Então, se eu falo da aquisição de um EPI pela rede SUAS, eu preciso contemplar realmente toda a minha rede SUAS, né? E essa inclui a não governamental, né? Eu não posso deixar de fora a minha instituição de longa permanência para o idoso, que atende um público vulnerável e que é uma das primeiras que precisa desse EPI, né? E a gente precisa atender. E para quem essa responsabilidade se direciona, né, ali no dia a dia? É para o prefeito, a prefeito, o secretário, a secretária de saúde, de assistência social. É para esse público, né? Só que aqui no âmbito governamental, né, a nível de união, esse debate tem que existir, tem que ter esse olhar, né, para que a norma saia de forma justa, né, chegando lá na ponta. Uma dúvida, né? Uma questão. Os profissionais, eles podem recorrer ao conselho, aos conselhos, no caso do EPI, por exemplo, no déficit de um EPI, eles podem recorrer aos conselhos? Sim, sim, podem recorrer aos conselhos municipais de assistência social. E a gente, é ótimo esse seu comentário, porque falar da política de assistência social, a gente está falando não só do serviço, mas do controle da participação social. Então, quando a gente fala da elaboração de instrumento de planejamento, como o plano de contingência, ele é aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho tem que averiguar, né, avaliar se ali está contemplada toda a rede e todo o escopo de recursos possíveis para atender aquelas ações que constam ali, como de enfrentamento à Covid, por exemplo, né? E aí onde entra um elemento como o EPI, por exemplo, e a gente sempre tem sugerido que os municípios trabalhem da seguinte forma. Entrou recurso por meio de duas portarias, 369 e 378 para assistência social, direcionadas ao serviço assistencial, né? Essa da 369, que tem um recurso para aquisição do EPI, ela fala para aquisição do EPI para a rede pública do SUAS. Mas nós tivemos o recurso da Lei Complementar 173, né? Que é recurso para assistência social e para saúde. Então, ela já supre, né, uma lacuna ali e para além de atender toda a rede, por exemplo, com a necessidade do EPI, a gente também pode atender uma população mais vulnerável, né? Porque aí é o olhar do conselho, porque quem elabora esses planos? Está no escopo ali da gestão, né? Mas essa gestão, primeiro, ela vai dialogar com as equipes, né, com a rede, com seus profissionais. Então, ela tem que dialogar com a rede não governamental. E o conselho vai avaliar se todo esse cenário foi contemplado, né? E para daí sim ele aprovar. Por exemplo, como a sua pergunta é importante, a gente está falando de um instrumento de planejamento, mas no âmbito dessa portaria da 369, que a gente tem a possibilidade de aquisição do EPI, né, com crédito que veio do governo federal, agora até dia 20 é o prazo para a gente requerer a segunda parcela, né, para aquisição do EPI. Qual que é a base, né, para se calcular quanto o município vai receber para adquirir EPI? A base é o CAD-SUAS. O CAD-SUAS, ele
ele é o retrato da rede no território. Então, é ali onde a gente cadastra a rede governamental, não governamental, os profissionais, etc. Então, por exemplo, no âmbito do Conselho Municipal de Assistência Social, nós temos o Centro-Dia. Ele é cadastrado, o Centro-Dia como a APAI, né? A APAI geralmente é equivalente a um centro-dia, né? De convivência para o idoso, por exemplo. Ela está cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social, então há condição de saber quantos profissionais eu tenho ali, quantos usuários eu tenho ali, quantos atendimentos são feitos, né? Porque ele é referenciado dentro da política de assistência social, nada é solto. Tudo está realmente interligado. E o olhar do conselho, ele é estratégico nesse momento, porque ele vai avaliar se todos estão sendo contemplados. E se ele enxerga, olha, eu tenho uma entidade, né, não governamental, ela não está no Conselho Municipal de Assistência Social, suponhamos, ela não está cadastrada ali no Conselho, mas ela presta um serviço. Né? A gente só não tem a parceria ainda, mas ela está aqui no meu território. Será que de alguma forma agora eu posso construir uma parceria e atender? Porque as pessoas precisam do EPI e é responsabilidade do órgão gestor municipal ter esse olhar. E aí é responsabilidade do conselho averiguar se todos os espaços, né, estão sendo contemplados, né? Se eles estão sendo atendidos. Porque às vezes não é só o EPI, né? A gente tem a vivência de Não, né? A gente tem as necessidades de outras áreas, né? Às vezes vem ali pelo conselho a necessidade das cestas básicas para um local específico. Quem pode avaliar também, acompanhar essas demandas é o Conselho Municipal. Então, ele participa da política de assistência social do início ao fim, né? Ele é estruturante nesse processo. Porque ele vai averiguar se o que a norma está dizendo e o que o município está praticando, se eles estão alinhados, né? E caso não esteja, ele faz o apontamento, né? Assim como por exemplo, o papel é tão importante porque agora, para requerer uma segunda parcela de um EPI, ela só é possível após a aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social. Se ele não aprovar, o município não consegue acessar o recurso, né? Então, é fundamental, eu tenho realmente. outra pergunta aqui. Vamos lá, tá aqui. Com a pandemia, a assistência social teve bastante visibilidade. Porém, ao mesmo tempo, ocorreram muitos retrocessos no campo de direitos. Quais estratégias que o profissional pode lidar nesse cenário? Olha, ótimo, é uma pergunta até bem política. Eu acredito muito, Letícia, no trabalho de base, né? Esses retrocessos, eles fazem parte, para nós, né, que trabalhamos com política pública, de um projeto político, né? Um projeto político bem definido, onde a gente consegue perceber quais áreas são priorizadas ou não pelo governo, né? E a área de assistência social, ela de fato foi negligenciada. A área da criança e adolescente foi negligenciada, né? A foram negligenciados. Isso está começando a se desenvolver, digamos assim, algum olhar para essas políticas afirmativas, por exemplo, eles estão se desenvolvendo agora no processo, por uma pressão social também, né? Então, nós que estamos, eu costumo dizer que todo espaço é um espaço de poder. Ele é um espaço de poder porque ele vai influenciar, porque ele pode, seja, alinhar, porque ele pode construir, né? Então, nós olhamos para o campo de trabalho, né? O assistente social não se restringe ele só ao atendimento, o seu fazer profissional só ao atendimento, né, ao usuário. Não. Para que aquele atendimento ocorra, muita coisa por detrás precisou acontecer, né? Uma lei ser editada, uma portaria, um decreto, um orçamento ser garantido, e tudo isso é disputa, né? É disputa política. Né? Então, para a gente superar e para a gente avançar, eu acho que nem avançar, é garantir o mínimo, né? Porque hoje essa conjuntura ela está tão engessada que a gente está na luta para garantir o mínimo. E a gente só vai conseguir fazer isso se voltarmos, né, o olhar realmente
para o território, para o nosso trabalho de base. E que território é esse que eu estou falando e que trabalho de base é esse? Quais são as nossas organizações de representação, as instâncias de controle e participação social? Então, são os nossos conselhos, são os colegiados, né? São os movimentos sociais. Esse trabalho de base que a gente tem que voltar a fazer para trabalhar um processo de consciência de classe, né? Em que as pessoas entendam que a assistência social ela é um direito, a saúde é um direito, a educação é um direito, a defesa da integridade da saúde da criança e adolescente, né? E assim como o idoso, como a mulher, enfim, tudo isso é um direito, né? E para fazer tudo isso funcionar, como nós dissemos, precisa de orçamento, né? Então, isso sai do nosso bolso, sai do bolso do cidadão. Então, quando alguém chega lá no CRAS, ele não está pedindo um favor. É um direito dele, é um direito dela, né? Quando uma criança, um adolescente chega na escola, é um direito deles. E as pessoas precisam compreender isso. E eu digo, e não são só os profissionais, por isso que a gente tem que voltar a olhar para o trabalho de base. É a comunidade. A comunidade precisa perceber que, olha, para fazer esse CRAS funcionar, essa unidade básica de saúde funcionar, a gente tem que ter X equipe e ela custa tanto. E esse dinheiro vem de tais e tais locais. E desse local aqui, ele não está vindo. Por quê? Porque existe um projeto societário muito definido. Quando a gente discute qualquer processo de eleição, por exemplo, seja ele no âmbito de conselho tutelar, no âmbito de conselho, enfim, a gente está discutindo um projeto político, um projeto de sociedade. Então, a pergunta que a gente vai se fazer como cidadão, como profissional, qual é o projeto de sociedade dessa pessoa, né? E o que ela traz que garante o meu acesso, o meu direito, né? A gente deveria ter feito isso com mais responsabilidade, né? A partir de 2016. A gente deveria ter feito isso com mais responsabilidade para olhar, será que a criança e adolescente está contemplada aí? O idoso, a pessoa em situação de rua, dependente químico, né? Por quê? As pessoas não escolhem o sofrimento, as pessoas não escolhem a fome, né? Não, isso não isso é consequência social desse arranjo, né, da sociedade, da forma como a sociedade foi se estruturando, né? E como algumas pessoas, infelizmente, fomentam, né, isso. Então, para mim, a alternativa é sempre, né, o caminho é o trabalho de base. Isso passa pelo CRAS. Então, por exemplo, eu tenho uma oportunidade incrível para discutir direito da criança e adolescente num serviço de convivência, fortalecimento de vínculos, no PAIF, lá na APAI, né? E a gente tem uma oportunidade incrível de falar para as pessoas como é importante investir no estudo, na leitura de qualidade, uma leitura justa, consciente, né? Que trabalhe empatia, que trabalhe equidade, né? Esses são caminhos, são estratégias, né? E a gente começa ali, digamos assim, do chão onde a gente pisa mesmo, né? Para mim esse é um caminho. Eu estava aqui, né, pensando a outra questão dos profissionais que ficam sobrecarregados, que estão sobrecarregados nesse momento, né? Como fica o psicológico dessas pessoas do serviço social, o psicólogo que está ali lidando com todo aquele problema e tudo mais. O que fazer para auxiliar também esse profissional? Para ele tá bem, o psicológico dele bem, para poder fazer o trabalho dele de forma correta e realmente ajudar o usuário. Porque isso é muito importante. Como que você vai chegar para você trabalhar e, entendeu? Não tá tudo certo com você. Isso é muito importante. Eu vivi um processo de um instrumento, né? Um instrumental assim da nossa profissão também, como a supervisão, né? É um espaço que eu acho muito interessante, é uma ação muito interessante e que poucos trabalham hoje em dia, né? A supervisão no serviço social. Como é que ela se dá? Vou contextualizar para que fique bem prático, né? Eu fiz estágio na área da saúde, né? Com dependência química, violência sexual, né? E transtorno mental. E sempre havia, era sempre às segundas-feiras. Segunda-feira, pela manhã, na primeira hora,
O que toda a equipe fazia era tirar 1 hora, 2 horas, né? Sentar e dialogar, passar. Primeiro, a primeira avaliação, o primeiro diálogo, como eu estou, né? Como é que eu estou me sentindo, né? Como é que eu estou como profissional? Algum caso chamou sua atenção, se destacou aqui durante a semana, né? Tudo bem. Eu tô Voltou. falando, o telefone toca. Então, assim, a gente parava para fazer esses questionamentos, né? Algum caso chamou atenção, e aí a gente partia para a discussão dos casos, e as pessoas, os profissionais, tinham a oportunidade de se colocar: olha, eu consegui ir até aqui, a partir daqui eu não consigo mais. Alguém pode assumir, alguém pode contribuir, né? Claro, dentro das questões éticas, né? Considerando uma postura ética, né? Como outro profissional de repente poderia contribuir, ou que estratégias a gente poderia desenvolver conjuntamente. Então, naquele momento, era um profissional olhando para o outro. Então, esse instrumento, né? Esse instrumental de supervisão no âmbito do SUAS, que é pouco digamos assim, vou usar essa palavra, é meio feia, mas vamos lá, explorada, né? É pouco incentivada, vamos dizer, pouco incentivada, mas é extremamente necessária, a gente precisa olhar para isso, né? Então, como, para mim, é um caminho interessante. Além da escuta, né? E a gente nesse novo modo de trabalho, eu percebo alguns municípios tentando desenvolver trabalhos de modo com revezamento, né? Atende num horário, mas infelizmente, por exemplo, em função do auxílio emergencial, a renda básica, que não foi construída por dentro da política de assistência social, mas né, caiu ali na mão da assistência social, na prática, né, o trabalho triplicou. Então, os profissionais realmente ficaram sobrecarregados, sem informação, e aí onde entra também um desafio, que é aquele que eu falei no comecinho, desse arranjo federativo, que é o papel do governo, quando ele cria uma ação, um programa, né, em repassar toda a informação e condição de trabalho, como você colocou, né, a pessoa precisa ter condição de trabalhar, né, e isso não foi feito, então realmente veio esse boom, essa sobrecarga. E agora a gente aqui precisa lidar com isso. Então, se não for o diálogo e o olhar, e assim, pode parecer uma fala romantizada, mas ninguém vai fazer por nós aquilo que é nossa competência, aquilo que é do autocuidado. Ninguém vai fazer. Então, tem que ser eu, né? Por eu mesma, né? E com apoio né, dos demais colegas. Então, o exercício da supervisão é o exercício do diálogo e do olhar para o trabalhador, né? Pra ver e a gestão tem que trabalhar isso, porque ele vai identificar, o meu técnico está no nível de esgotamento aqui, Sobrecarregado já, né? sobrecarregado, né? E como articular isso, de repente, com a saúde também, para que, caso necessário, né, seja um atendimento específico, algo assim, né? Que seja direcionado, mas que tenha esse olhar também, né? Você acha que os atendimentos, assim, por videoconferência, por exemplo, têm a mesma eficácia que o No... atendimento presencial? Você fala com o usuário? Sim, sim. Olha, eu diria que no começo estava mais desafiador, né, da gente conseguir um certo nível do relacionamento, porque para nós na assistência social é realmente um desafio, porque enquanto equipe de referência, esse conceito, equipe de referência, né, ela tá ligada a Uhum. relacionamento, a confiança, Sim. tá Vínculo, né? ligado, vínculo, exatamente, é a segurança que o usuário tem de que, assim, eu vou levar a minha questão, né, para a Letícia vai saber me acolher, ela vai respeitar o sigilo de tudo isso, né, e vai me indicar uma direção. Referência é isso, né, é relacionamento, é vínculo. E como fazer isso de modo, digamos assim, virtual, né? No começo era mais desafiador. Agora eu já acho que tem alguma eficácia, sim, pelo menos no monitoramento de alguns casos mais delicados, né? Eu acho que tem alguma efetividade hoje. E para além disso, é o que nós temos
para o trabalho, né? O que a gente tem que chamar atenção é a questão as questões éticas de sigilo, né? Muitas ferramentas dessas possibilitam gravação, então a comunicação ela tem que ser muito clara, transparente. Então, se nós não tínhamos, aliás, realmente nós não tínhamos protocolo, né, para esse tipo de ação. Então, não é só o que a gestão pensa em fazer, mas a gente está falando também de uma questão de categoria, né? Como o seu conselho de referência, né, o da psicologia ou do serviço social, tem se posicionado em relação a isso? Qual o entendimento deles, né, em relação a isso? Né, esse novo fazer profissional. Porque tem elementos que a gente não pode ultrapassar, né? E o cuidado com essas ferramentas, né? Hoje, por exemplo, só compartilhando com vocês, nós fizemos um bate-papo de manhã com o pessoal do Ceará, usando a plataforma Zoom para os palestrantes e transmitida pelo YouTube. De repente, no YouTube, surgiram alguns comentários de invasores, né? Comentários muito agressivos, né? Falas violentas. E imagina, isso nos remete ao cuidado que a gente precisa ter com tecnologia, né? Ali era um espaço, se não houvesse uma pessoa monitorando ali o espaço, provavelmente, né, as ofensas iam permanecer, enfim, né, iam durar. Mas esses cuidados que nós precisamos ter. Então, por exemplo, se eu tô planejando fazer... Teve um município que fez isso, fez uma roda de conversa com mulheres catadoras de material reciclável, que é do âmbito do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e do PAIF, né, eram referenciadas a esse serviço, e elas fizeram assim, pelo celular, né, mas nada estava gravado, existia um roteiro a ser seguido, todo um cuidado, né, com a atividade que a gente estava fazendo, né, é uma atividade mais coletiva, não é algo tão individualizado. E aí eu sempre remeto também às questões de categoria, né, como os conselhos têm se posicionado em relação a isso, né. Hoje eu já vejo certa eficácia, mas ainda é desafiador por conta desses elementos éticos, né, e da segurança em tecnologia que a gente não tem, né. O importante é não parar, né? Não podemos parar. Não podemos. Nós seguimos assim. Deixa eu ver aqui, tem outra pergunta. A rede de solidariedade é bem-vinda nesse momento de pandemia, principalmente para as pessoas em situação de rua, que são muito atingidas. Como o SUS pode atuar na garantia de direitos dessa população? Ai, ótimo. A rede de solidariedade é fundamental, é algo que a gente tem reparado muito, né? É, é, assim, é algo que tomara que isso perdure, né? Que isso continue, né? Que as Depois da pessoas pandemia também, né? Porque... exato, trabalhem nessa perspectiva da empatia e entendam que a gente tem é porque Ih, travou. outra ligação aqui. O debate é bem profundo, porque a gente está falando de um modelo político e econômico que, por si só, ele exclui as pessoas. Então, ele gera essas situações de pobreza. E pobreza, gente, tira a dignidade humana, né? Isso é muito cruel, né? Então, as pessoas precisam também, no momento da solidariedade, entender que nós estamos falando de justiça social, né? Dos direitos. Todo mundo tem direito a se alimentar, a ter um teto, né? Uma casa. Isso é dignidade, né? Então, não vou entrar naqueles elementos de capitalismo, etc., mas é esse o retrato. Então, que essa rede possa, né, para que ela possa continuar. E como a política, eu olho muito para a questão do orçamento, para a garantia do acesso ao direito, porque é política pública, então é dever do Estado. E quando a gente fala da pessoa em situação de rua, a gente está falando de uma dinâmica de vida, uma dinâmica de território muito diferente. Principalmente nesse momento de pandemia, quando a gente fala assim, como é que eu vou garantir questão de higiene, né, para essas pessoas, né? Como é que eu vou trabalhar? E a pessoa, né, como eu tenho... Vou dar um exemplo básico.
saiu uma portaria que dizia o seguinte: você pode fornecer uma cesta básica para uma pessoa em situação de rua. Sim, mas onde essa pessoa vai cozinhar? Né? Onde ela vai cozinhar? São perguntas, né, óbvias de quem está no cotidiano, né? Então, as cidades, os municípios, o que eu costumo dizer sempre também é que essa situação da pandemia, ela pôs à prova a forma como nós temos estruturado, né, o nosso modelo de proteção social brasileiro, o nosso sistema de proteção social brasileiro. E daí, o que, que a gente está falando? A gente está falando de saúde, a gente está falando de previdência, a gente está falando de assistência social. Basicamente, esse é o nosso modelo de proteção social brasileiro, nosso sistema de proteção social brasileiro. Então, acesso à saúde, as unidades básicas de saúde estão preparadas? Tem espaços para acolher essa pessoa? Ah, não, não tem. Onde vai ter? Na assistência social, seja com centro POP. Ah, mas eu não tenho um centro POP. E eu recebi o recurso da portaria 369 para ações socioassistenciais. Então, eu posso providenciar um local, fazer um aluguel de uma casa, por exemplo, que seja com banheiros, com cômodos arejados, para receber temporariamente essa população, porque a dinâmica de estar na rua às vezes é uma necessidade, às vezes é uma escolha por outros elementos, né, daquele usuário, né? Então, daquela pessoa. Então, eu como poder público, eu preciso ter disponível o local para que essas pessoas possam, né, acessar. Então, o papel do município, do estado, da União nesse momento o recurso e a estrutura. Então, eu tenho que garantir a alimentação, o EPI, e aí eu tenho esses recursos que o município está recebendo agora para trabalhar nessa perspectiva e atender essa população e respeitar a sua dinâmica de vida, né? Eu não posso impor, né? Assim como eu não posso impor, por exemplo, o que ele vai fazer com o benefício eventual que ele... Não, é. Foi. Foi. Eu não posso impor o que ele vai fazer com o benefício eventual que ele recebeu. Eu não posso impor o que ele vai fazer com a renda básica, com o auxílio emergencial, né? Não é a condição social dele que impõe alguma fragilidade em termos de autonomia e independência, entendendo que são duas coisas diferentes, né? Diferentes. Então, o nosso papel é respeitar a autonomia daquele indivíduo e proporcionar a ele o acesso ao direito, ao serviço, né? Então, a gente pode atender a população em situação de rua nessa perspectiva aí, né? De ter o local, de ter a vestimenta, de ter o alimento, de ter as questões de higiene, né, garantidas. É nessa direção. Né? Rosângela, bom, eu acho que é isso que o nosso tempo está acabando. Se a gente não se despedir, o Instagram corta, né? É 1 hora certinha. Eu queria te agradecer novamente, agradecer a todo mundo que assistiu a live. Foi ótimo, tá? Eu espero que possamos fazer mais lives, né, futuramente. Muito obrigada. Em nome da nossa presidente, da Janete, e de toda a equipe da Capimida Social. Gratidão. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Letícia. Agradeço mesmo o convite de vocês, a possibilidade desse diálogo, né? Que a gente pôde falar de justiça social, de direitos, de parceria, trabalho em rede, né? Sei que tem mais assunto para mais tempo, né? Mas eu sigo à disposição. Que você precisar, se você também quiser bater um papo sobre questões jurídicas, questões de saúde, nós temos equipe, temos parceiros, estamos à disposição de vocês também para fortalecer esse espaço, né, da Capemisa. Agradecer à presidente Janete também pela oportunidade, a você, Letícia, pela acolhida, né, pelo carinho, aos participantes aqui que nos acompanharam. Eu vi que até um amigo aqui de trabalho, a Kenny, ele entrou no comecinho, né, nos prestigiando aí também, apoiando esse espaço. Obrigada mesmo. Viu? Um grande abraço, né? O meu carinho, o meu respeito ao trabalho de vocês. Abraço igualmente. Até a próxima. Tchau. Até. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.